Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Kevan Lannister nasceu no ano 244 após a conquista, em Rochedo Casterly, sede de sua casa, o segundo filho de Lord Tytus Lannister com sua senhora esposa, Jaime Marbrand. Desde seus anos de juventude, ele foi o mais próximo confidente e braço direito de seu irmão mais velho, Tywin, o jovem herdeiro do Rochedo, de uma personalidade forte e dominadora. Kevan foi também um dos primeiros a perceberem, desde cedo, a enorme capacidade e o potencial de Tywin para o poder e o sucesso, sentindo que estar ao seu lado seria sua própria passagem para o sucesso pessoal, e por isso ele sempre se esforçou para cumprir os desejos de Tywin da melhor maneira possível, ainda que isso significasse viver sob sua sombra. Essencialmente, Kevan aceitou desde tenra idade seu papel de coadjuvante, e em contrapartida, foi o único dos filhos de Lord Tytus a manter uma relação consistente e equilibrada com Tywin, ao contrário dos irmãos Geryon e Tyget. Na juventude, Kevan foi enviado por seu pai à fortaleza de Castamere, sede da rica Casa Rain, para servir como pajem e aprender os caminhos e costumes da alta classe, e ali veio a se tornar o escudeiro de Lord Roger Rain, uma honra adequada a um filho do Rochedo. Kevan, tal como seus irmãos Tywin e Tyget, se fez lutando nos campos de batalha da Guerra dos Reis de 9 Moedas, nos degraus, e ali foi também sagrado como cavaleiro, aos 16 anos de idade em 260. Ao retornarem ao ocidente, seu irmão Tywin lhe concedeu sua primeira grande missão como cavaleiro, livrar as terras Lannister dos grupos de fora da lei e cavaleiros maculados que haviam se aproveitado dos anos de governo fraco e permissivo do pai de ambos para lucrarem às custas das riquezas das terras ocidentais. Kevan também foi encarregado por seu irmão da coleta de impostos dos senhores vassalos dos Lannister, e foi ordenado a ele que tomasse das casas que fossem incapazes de pagar um membro como refém, a ser enviado ao Rochedo, como forma de anunciar aos 4 cantos da região que os dias de leniência sob Lord Tytus estavam, enfim, terminados, e que o punho de ouro dos Lannister voltaria a pesar sobre eles. Um dos reféns de alto nascimento tomado sob a proteção de Sir Kevan foi a donzela Dorna Swift, filha de Lord Harry Swift, que viria futuramente a se tornar sua senhora esposa. Contudo, nem todos os lords do ocidente estavam dispostos a se submeter tão docilmente à vontade do jovem leão após anos de governo leve, e um destes senhores, Roger Rain, o homem que havia educado Kevan nos caminhos da cavalaria, se recusou terminantemente a pagar aquilo que devia aos Lannister, e a enviar qualquer um de seus parentes como refém, enquanto seu cunhado, Lord Walderan Tarbeck, buscou diretamente por Lord Tytus, para convencê-lo a emitir uma contra-ordem anulando as cobranças duras de seu filho, para evitar os pagamentos e os envios de reféns. Por conta disso, Tywin ordenou que Lord Tarbeck fosse aprisionado, como um insubordinado, o que motivou Ellen Tarbeck, sua senhora esposa e irmã de Lord Roger, a raptar Stafford Lannister, primo de Tywin, em resposta. A situação parecia se encaminhar para um desastre, e com a recusa de Tywin em negociar uma solução pacífica para a contenda, Lord Tytus ordenou a Kevan que fosse até Castamere negociar a libertação de Stafford e a troca de cativos com os Rain. A tratativa de paz não deu em nada, e a rebelião Rain Tarbeck explodiu no ano 261, mas essa é uma história para um outro vídeo. Pouco após a derrota dos revoltosos Rain e Tarbeck, com a pacificação das terras ocidentais, Kevan acabou por se apaixonar pela cativa Dorna, e eles se casaram no ano 266 após a conquista, vindo a conceber juntos 4 filhos. Lancel, o primogênito, os gêmeos Willan e Martin e a menina Genei, a mais jovem de todos. No ano seguinte, com a morte de Lord Tytus e a ascensão de Tywin ao posto de Senhor do Ocidente, Kevan tornou-se seu assessor mais próximo e principal conselheiro, conduzindo seus negócios, ajudando-o na administração cotidiana e cumprindo todas as demandas do Senhor. Como era também um segundo filho, sem uma propriedade para herdar em um primeiro momento, Kevan assumiu o posto de cavaleiro doméstico, servindo em Rochedo Casterly, sempre ao lado de Lord Tywin. Isso significou que Kevan não tinha terras ou fortalezas próprias, mas ele ainda assim manteve certas posses e rendimentos deixados para si por Lord Tytus, que não se esqueceu de nenhum dos filhos antes da morte.
Além disso, ele também foi generosamente recompensado por seu irmão mais velho por bons serviços prestados, o que aumentou ainda mais sua fortuna pessoal, e Kevan pareceu sempre satisfeito com tal arranjo, apesar da falta de poder próprio ou autonomia total. No ano 274, a princesa de Dorne veio em visita a Rochedo Casterly, acompanhada de seus 2 jovens filhos, Oberyn e Elia, buscando casamentos para eles. Mas eles não chegaram em boa hora, pois Joanna Lannister, a esposa de Lord Tywin, havia recentemente falecido, e o senhor estava totalmente mergulhado em luto profundo. Dessa forma, coube a Sir Kevan servir como anfitrião aos dorneses, mas a visita acabou sendo tremendamente fria, sem alcançar seu objetivo. O tempo passou, Westeros ganhou um novo rei e a casa Lannister caiu nas boas graças do novo governo, com Cersei Lannister, a jovem filha de Lord Tywin, se tornando rainha. Ela foi a responsável por convencer seu marido, rei Robert I, a tomar Lancel, o filho de Kevan, como seu escudeiro pessoal, para sagrá-lo como cavaleiro quando chegasse à idade adequada, a maior das honras para um aspirante à cavalaria. Sir Kevan também mudou ao longo de todo esse tempo. Ele se tornou um homem grande, de ombros espessos e cintura larga, com cabelos louros curtos ralos e uma barba amarela rente ao rosto, seguindo os contornos de sua mandíbula pesada. Ele compartilha a pele clara e os olhos verdes típicos dos Lannister, e não é o que se poderia chamar de um homem bonito, mas ninguém nutre qualquer dúvida quanto à sua força. O rei Robert, eventualmente, foi morto em um acidente de caça, e as disputas por poder que emergem na esteira da sua morte causam a explosão da Guerra dos 5 Reis no continente. Sir Kevan atua lado a lado com seu irmão Tywin nas lutas nas terras fluviais, subjugando fortalezas como Corvarbor e Harrenhal. Durante a Batalha do Ramo Verde, Kevan fica a cargo de liderar o centro do exército Lannister enquanto seu irmão comanda o ataque a partir da reserva, planejando esmagar a força de nortenhos contra o rio. Mas Roose Bolton, que comandava o exército no norte, não cai na armadilha. Os Lannister venceram a batalha, mas não são capazes de varrer a força nortenha do campo. Contudo, a vitória logo é deixada de lado com a notícia da captura de Sir Jaime, o filho primogênito de Tywin, durante a Batalha do Bosque dos Murmúrios, nos arredores de Correrio, que choca e desagrada profundamente o Lorde. Kevan também sofre um duro golpe com a captura de seu filho Willem, e Lord Tywin ordena uma retirada estratégica para Harrenhal, enquanto Kevan ordena a Sir Gregor Clegane, Sir Amory Lort e aos bravos companheiros que arrasem as terras fluviais. Mais adiante na guerra, com a morte de Sir Cedric Payne, um cavaleiro ocidental, Kevan realoca seu escudeiro, o jovem Podrick, um primo do cavaleiro caído, e o torna escudeiro de seu sobrinho anão, Tyrion, o último filho de Tywin. Durante a Batalha de Cruzaboy, o último filho ainda livre de Kevan, Martin, é capturado pelas forças de Robb Stark, o que devasta Kevan. Ainda assim, ele não poderia se deixar abater, pois havia mais a se fazer na guerra. Ele acompanhou seu irmão desde Harrenhal de volta ao ocidente, para tentar proteger suas terras do avanço do exército nortenho, mas seu exército foi repelido pelas forças de Edmure Tully na Batalha dos Vals. Por isso, os Lannister se viraram em direção oposta, e se uniram aos Tyrell na quebra do cerco de Stannis Baratheon à capital, Porto Real, durante a Batalha da Água Negra. Foi uma estrondosa vitória para a Casa Real, e Sir Kevan ficou encarregado de anunciar as honrarias e prêmios a alguns dos homens de destaque nas lutas. Entre os agraciados estava Lancel, que fora ferido com gravidade na luta, a quem foi concedida a senhoria do castelo de Derry. Após a vitória na Água Negra, Lord Tywin se estabelece em Porto Real para tomar posse de sua posição de mão, e Sir Kevan é apontado para o pequeno conselho de Joffrey I, como mestre das leis. Ficou a seu cargo o pagamento e a dispensa dos mercenários e selvagens dos clãs que estiveram a serviço de seu sobrinho Tyrion até aquele momento, já que o anão se encontrava, então, muito ferido em um coma induzido pela forte medicação analgésica. O próximo grande golpe contra o cavaleiro veio após a soltura de Jaime Lannister de seu cativeiro em Correrio. Tomado pela fúria e pelo desejo de vingança contra Jaime, o responsável por matar seus filhos no Bosque dos Murmúrios, Lord Rickard Karstark resolveu se vingar no único Lannister cativo ao seu alcance, o jovem Willem, um dos filhos de Kevan. A morte de seu filho devastou Kevan emocionalmente, causando uma letargia pouco comum no homem, que já não era mais capaz de conduzir seus afazeres normais e de atuar como mão direita de Lord Tywin, de modo que Tyrion acabou cumprindo tal função dali em diante. Eventualmente, seu outro filho Martin, também cativo, acabou sendo libertado, trocado pela libertação de Sir Robert Glover. Mais adiante, durante a festa de casamento do rei com Margaery Tyrell, Sir Kevan dá ao sobrinho neto uma bela cela de justa ornamentada feita em couro vermelho como presente de núpcias, e mais tarde está entre as centenas de testemunhas da morte do garoto, por envenenamento em meio às comemorações.
Seu sobrinho Tyrion é acusado do regicídio e Kevan acredita que ele é culpado, de forma relutante, sem grande certeza. Ele se compromete a tentar localizar Sansa Stark, sua esposa, para servir como sua testemunha de defesa no julgamento do anão, mas não é capaz de encontrá-la. Kevan também foi o responsável por visitar Tyrion em sua cela de torre para lhe oferecer uma proposta do pai. Lord Tywin se compromete a permitir que Tyrion vista o negro e parta para a muralha, caso ele admita sua culpa na morte do rei. Mas Tyrion recusa a proposta e, ao invés disso, exige ser julgado por combate. As espadas falham ao duende, no entanto, e ele é marcado para a execução. Após a volta de Sor Jaime à Fortaleza Vermelha, ele e Lord Tywin sofrem uma rusga por conta da discordância quanto ao papel de Jaime em sua família, e Sor Kevan tenta remediar a relação entre ambos, sem sucesso. Mais tarde, quando Tyrion, libertado das masmorras antes de sua execução, assassina Lord Tywin com um dardo de besta pelas entranhas, Kevan sente-se mais uma vez devastado, pois embora pareça algo improvável considerando-se a frieza absoluta da personalidade de Tywin, ele realmente amava seu irmão, e sentiu gravemente sua morte, além de temer pelo futuro de todo o reino. Kevan foi um dos personagens mais assíduos durante as orações pela alma de Tywin, e esteve presente em seu velório no Grande Septo de Baelor. A rainha regente Cersei se aproximou então de Kevan, oferecendo-lhe a posição de mão do rei, para auxiliá-la no governo do reino. Mas Kevan, que duvidava tremendamente da capacidade de governo de sua sobrinha, revelou-lhe o plano de seu pai de enviá-la de volta ao Rochedo Casterly, para impedi-la de continuar interferindo na administração real, e para que ela voltasse a se casar, e afirma que não aceitará o cargo de mão, a menos que ela se comprometa a torná-lo regente do jovem rei Tommen, se encaminhando logo depois para o ocidente. A rainha, obviamente, não concorda com nada disso, e ao ouvir a sugestão de Kevan de escolher Randyll Tarly ou Mattis Rowan, ambos vassalos Tyrell, como a nova mão, ela começa a suspeitar que Kevan tenha sido comprado pelos Tyrell para trair sua casa. A conversa entre ambos termina com Cersei atirando uma taça de vinho à cara de Sor Kevan, após este a repreender pela maneira inapta como criou seu primeiro filho, o falecido Joffrey, sem que nenhum compromisso tenha sido firmado, e Kevan finaliza sua fala sugerindo à rainha que está ciente da verdade sobre o incesto que deu à luz os filhos dela. Como represália, Cersei nomeia 2 de seus primos para cargos aos quais Sor Kevan seria mais adequado. Ela coloca Sor Daven Lannister, o filho do falecido Sor Stafford, como protetor do Ocidente, e nomeia Daemon Lannister, membro de um ramo menor da casa, como castelão no Rochedo. Kevan fica obviamente furioso com a nomeação de Daven para o cargo, embora não nutra por ele nenhum rancor, sabendo que a culpada por este ato fora Cersei, e que Daven nunca pediu pela honra. Sem ter mais nada a fazer na corte, ele parte liderando a procissão de besteiros, cavaleiros e homens de armas que escolta os restos mortais de seu irmão Tywin até o ocidente, para que seu corpo seja sepultado no Salão dos Heróis do Rochedo Casterly. Enquanto isso, Cersei desfere um novo golpe em Kevan, nomeando como mão do rei Sor Harry Swift, o pai de sua esposa Dorna, como forma de tornar seu sogro um refém da coroa, a sofrer por qualquer ato de insubordinação de Kevan. Mais tarde, Kevan se desloca até o castelo Darry para auxiliar seu filho Lancel no restabelecimento dos domínios da casa. Em nome disso, ele arranja o casamento de Lancel com Amerey Frey, que possui sangue Darry, acreditando que isso ajudaria seu filho a ser mais facilmente aceito como novo senhor da região pelos camponeses. Mas Lancel frustra seu plano ao mergulhar profundamente na fé do Sete, se tornando piedoso, abnegado e anunciando que pretende abrir mão de sua senhoria para viajar até Porto Real e juramentar sua espada aos filhos do guerreiro, a ordem militar que protege a fé. Sem conseguir demover seu filho de tal ideia absurda, um Kevan irritado e contrariado então parte em direção a Correrio, para auxiliar no esforço do cerco final ao castelo, mas não se mostra capaz de fazer nada para romper o impasse, de modo que segue adiante de retorno ao ocidente. No entanto, o clima político na capital sofre uma tremenda reviravolta com a prisão da rainha regente pelo Alto Septão, pelos crimes de incesto, regicídio, deicídio e alta traição, e a mão do rei e o grande mestre Pycelle enviam ao Rochedo um corvo com uma mensagem para Kevan, oferecendo-lhe o posto de novo regente real. Kevan aceita o posto e cavalga novamente para a capital, para governar o reino em nome do pequeno Tommen. A primeira e mais importante missão de Kevan ao assumir seu posto como regente é a de consertar os estragos causados pelo governo suspeito e grosseiro de sua sobrinha encarcerada, e curar as feridas deixadas sobre a vital aliança entre o Ocidente e a Campina. Como forma de demonstrar boa vontade aos Tyrell, ele aponta Lord Mace para o cargo de mão, Paxter Redwyne como novo mestre dos navios e Randyll Tarly como mestre das leis, dando a eles lugares no pequeno conselho.
Ele então visita Cersei em sua pequena cela no Grande Septo, onde a confronta sobre sua relação incestuosa com seu filho Lancel. Cersei, àquela altura fragilizada e desesperada, implora pelo perdão do tio, e para que ele lhe salve de alguma maneira, mas Kevan sabe que isso não será possível sem um grande derramamento de sangue e sem a profanação do templo mais sagrado da fé, e por isso lhe diz que seu governo chegou ao fim, e que ela deverá provar sua inocência pela via do julgamento. Cersei diz que pretende colocar seu destino nas mãos dos deuses através de um julgamento pela batalha, e como um último pedido a Kevan, lhe implora que leve a Qyburn, seu conselheiro de confiança, um dos mantos brancos da guarda real e lhe diga que é chegado o momento. Com a confissão de Cersei de ter se deitado com os irmãos Kittle Black, Kevan ordena as prisões de Sor Osmond e Sor Osfryd para que fossem interrogados. E para lavar a honra da casa Lannister perante as graves acusações que recaíam sobre Cersei, Kevan e o Alto Septão concordaram que ela empreenderia um ato de penitência, caminhando completamente nua desde o Grande Septo até a Fortaleza Vermelha, perante os olhos de deuses e homens. E assim foi feito. Esse foi o final da vaidade e do magnetismo da antiga regente. Quando notícias sobre o desembarque de uma força misteriosa, supostamente comandada pelo velho Lord Jon Connington, chegam à capital do reino, Sor Kevan se reúne com seus conselheiros para discutir maneiras de lidar com esse senhor retornado do exílio e seu suposto descendente do dragão, supostamente Aegon Targaryen, filho do príncipe Rhaegar, chegado desde Essos para retomar o reino para a antiga casa real, à frente da Companhia Dourada. Paralelamente, Kevan envia seu sogro Sor Harys até Bravos para negociar com o Banco de Ferro as dívidas milionárias da coroa com a instituição, para que possam aliviar a pressão sobre os cofres públicos sem a necessidade de aumentar os impostos. Kevan, como havia prometido a sua sobrinha, colocou seu campeão silencioso, Sor Robert Forte, na guarda real, para que ele pudesse defender a honra da rainha durante o iminente julgamento por combate que decidiria seu destino. Mas isso não significava que ele não tivesse suas dúvidas pessoais quanto à identidade de tal homem, acreditando que ele pudesse ser, secretamente, o cadáver reanimado do falecido Sor Gregor Clegane, trazido de volta à vida pela necromancia de Qyburn. De toda forma, a sobrevivência de sua sobrinha estaria, em breve, nas mãos do gigante silencioso. Em uma noite, Sor Kevan se encaminha até os aposentos reais, para ceiar com Cersei e seu filho Tommen, onde a rainha revela sua nova personalidade submissa e afável, amaciada pela caminhada de expiação. Depois, um mensageiro na noite chega para informar Kevan que o grande mestre Pycelle havia solicitado humildemente sua presença em seus aposentos, para discutir um assunto de natureza urgente. Kevan se encaminha até os aposentos de Pycelle, que estão estranhamente escuros e frios. A primeira coisa que ele vê quando ali chega é um grande corvo de penas brancas empoleirado no peitoril de uma janela aberta, e tal animal especial indicava apenas uma coisa: o inverno estava finalmente sobre eles. Kevan encontra o grande mestre caído sobre sua mesa, como se estivesse em um sono profundo. No entanto, em uma olhada mais atenta, ele percebe que a cabeça calva do mestre estava cercada por uma grande poça enegrecida, que acabou por se revelar como sangue recém-vertido, e uma ferida profunda cortava seu crânio. Kevan percebe que algo está muito errado, e se vira rapidamente para ir embora e chamar sua guarda, apenas para ser atingido com muita força por um objeto maciço, direto no peito. O objeto era um dardo de besta, disparado a partir das sombras por Varys, o antigo conselheiro e mestre dos sussurros da corte, que usou Pycelle como uma isca para atrair Kevan até um local deserto, onde poderia matá-lo para impedir que levasse a cabo seus planos de reconciliar a aliança entre a Campina e o Ocidente, semear a discórdia na capital e facilitar o caminho para a ascensão do pretendente Aegon ao Trono de Ferro. Se você aprecia o conteúdo do canal, torne-se também um apoiador do MGF, link na descrição abaixo.